Olá, sejam bem-vindos ao canal Tech Knowledge e no vídeo de hoje vamos falar sobre .NET CLI. O .NET CLI, ou Command Line Interface, é a ferramenta de linha de comando do .NET e a gente usa ela para criar, compilar, executar e gerenciar aplicativos. Ela permite que nós, os desenvolvedores, automatizem tarefas sem a necessidade de uma IDE, tornando o desenvolvimento mais flexível e produtivo. Bom, se você tem curiosidade ali em saber como a sua ideia faz ali as mágicas acontecerem, então fique no vídeo e bora para a prática. Bom, aqui no já estou aqui com o meu VS Code, meu terminal aberto, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa para usar o .NET CLI é saber se a gente tem o .NET instalado na máquina. Então basta digitar .NET e dar um Enter. Se aparecer essas informações, quer dizer que você tem o .NET instalado. Bom, mas qual versão do .NET eu tenho instalado? Então, eu consigo dar um .NET Version para ver aqui a versão mais recente que eu tenho instalada. Então, aqui eu tenho a mais recente, é 9.0.101. Bom, legal. Então, eu tenho a versão nova instalada, mas quais as SDKs e quais as runtimes que eu tenho na minha máquina? Já que eu posso ter mais do que uma. Então, para eu saber, basta eu fazer um .NET -list SDKs. Então, aqui vai me mostrar as SDKs que eu tenho. Então, eu tenho a SDK8 e a SDK9. E se eu fizer praticamente o mesmo comando agora para runtimes, ele vai me mostrar aqui quais runtimes eu tenho. Então, eu tenho a runtime do .NET para o 8 e para o 9 e do ASP.NET para o 8 e para o 9. Bom, legal. Então, como que eu faço para saber ali quais os comandos que eu tenho disponível? Então, se você fizer um .NET H, que é o .NET Help, ele vai mostrar ali os comandos ali mais utilizados ali, que estão disponíveis para a gente. Então, dentro desses comandos aqui eu vou passar por alguns nesse vídeo. Não vou falar de todos, mas vou falar dos principais. Bom, beleza. Então, para começar, vamos falar um pouco do .NET New. Então, .NET New-H. Então, aqui ele vai me mostrar aqui as opções que eu posso utilizar com esse comando, mais os comandos atrelados a ele. Então, eu posso fazer um create para criar ali um novo projeto baseado em um template. Posso instalar ali um template, posso desinstalar um template, posso atualizar ali um template com a versão mais recente, posso buscar ali templates disponíveis, posso também listar ali quais os templates eu tenho instalado aqui na máquina. Bom, então, primeiro eu vou fazer um .NET New List para mostrar quais templates eu tenho aqui na minha máquina. Então, aqui eu tenho esse montão de templates, todos basicamente instalados junto com o .NET, e esse do Aspire junto com o .NET 9. Então, se eu quiser ali buscar vou buscar aqui vou buscar aqui os templates do Mass Transit. Então, eu vou, acho que ele encontrou vários templates aqui relacionados ao Mass Transit com esse nome aqui. E aqui já até deu um comando aqui para mim, um exemplo de comando para eu executar a instalação deles. Então, se eu fizer aqui a instalação, a partir do momento que a instalação for concluída, eu vou conseguir aqui na listagem, deixa eu só fazer vou filtrar aqui por massas, né? Então aqui mostrou aqui todos os templates que eu tenho instalado na minha máquina, que tem relação com a palavra-chave massa aqui que eu filtrei. Então aqui está instalado meus templates. E se eu quiser desinstalar, praticamente a mesma coisa, mudando aqui o install para uninstall. Beleza? Se eu fizer agora um list, eu não vou ter mais o Mass Transit instalado na minha máquina. Bom, então aqui para começar a gente vai criar aqui uma nova solução, né? Então .NET New SLN, uma template de solution. Eu vou dar um nome para ela, vou chamar .NET CLI.video. Opa, fica difícil vídeo. E vou falar para ele criar em uma pasta, que no caso vai ser essa mesma pasta, né? Então,
nesse cenário, o traço O, que é output, que é onde eu quero salvar essa solution, não seria necessário porque eu estou colocando na mesma pasta. Bom, beleza. Solution criada, então como a gente pode ver aqui do lado, ele criou aqui a solução vazia, sem nada. E agora o que eu vou fazer aqui no meu VS Code, eu vou abrir essa solução para ativar aqui o C# Dev Kit. Então ele vai carregar. Bom, beleza. Então aqui ele já carregou, então aqui eu tenho a minha solution integrada aqui no meu Visual Studio Code, aqui usando o Dev Kit. Bom, então dado a minha solution, eu também consigo interagir com ela usando o .NET SLN. Então, usando o .NET SLN, eu consigo fazer o seguinte: adicionar um projeto dessa minha solution, listar todos os projetos da minha solution e remover os projetos da minha solution. Então, aquilo que você faz usando o botão direito, né, adicionar projeto, enfim, você consegue agora fazer via linha de comando. Então, mas antes disso, vamos criar aqui primeiro um projeto de exemplo, para a gente poder fazer essa manipulação. Então, vamos lá. .NET New, então vou criar um console. Vou dar o nome dele de .NET Video.console. E vou falar para ele salvar ele na pasta source. E vou copiar aqui o nome do projeto. Então ele vai criar uma pasta com o mesmo nome do projeto e vai criar. Agora só preciso dar um enter aqui, beleza? Então ele vai criar o projeto. Bom, projeto criado, então se eu der um ls, agora eu tenho uma pasta surf, se eu der um ls na pasta, surf, ele vai mostrar aqui minha pasta do console, do projeto console, então aqui eu tenho meu projeto dentro da minha estrutura de pasta. Então agora eu preciso fazer o seguinte: eu quero que esse meu projeto apareça na minha solution, seja incluído e considerado dentro da minha solução. Então para isso eu vou fazer um .NET solution add, adicionar, e aí eu vou adicionar o caminho do meu projeto. Então aqui não preciso nem pôr o set project, só a pasta ele já vai identificar. E aí aqui automaticamente ele já foi adicionado, inclusive a pasta source também foi adicionada dentro aqui da minha estrutura da solução. Então, se eu quiser ali fazer a mesma visualização aqui que a meu Solution Explorer tem, é só dar um .NET SLN list. Então, ele vai me listar aqui a estrutura do meu projeto que está na minha solução. E aí, se eu também abrir aqui meu arquivo da Solution, ele também adicionou aqui a pasta, né, e adicionou aqui meu projeto. Beleza. Legal. Bom, então avançando, o próximo comando que eu vou mostrar é o .NET Build. Ele serve para compilar a nossa aplicação. Então, ele, além de receber um projeto como parâmetro, ele pode receber também a solution, e aí a partir da solution ele compila todos os projetos que tem na minha solução. Bom, aqui a gente tem várias opções aqui, né, para poder utilizar, inclusive selecionar o framework, qual a configuração que a gente quer buildar, qual runtime, e se a gente não quer restaurar o projeto também para evitar ele ficar baixando no Get Package, sendo que a gente não teve nenhuma atualização. Bom, então, meu projeto aqui, só para ver, ele foi criado com a última versão do .NET, então .NET 9. Então, se eu vier aqui e fizer .NET Build -F e falar que eu quero compilar no .NET 8, ele vai dar, aqui no caso eu peguei a solution, ele vai dar erro aqui porque o meu projeto não está, vou só colocar aqui, só o projeto ele não está mencionado que ele vai rodar em .NET 8. Então se eu vier aqui digitar .NET Console e pedir para compilar, ele vai dar o mesmo problema. Então como que a gente pode solucionar aqui esse problema, caso você queira, né, rodar em mais de uma versão do .NET? Aqui no caso eu vou dar esse exemplo aqui. Então você coloca aqui a outra versão do .NET que você quer rodar, coloca aqui Target Frameworks, né, ao invés de Framework, beleza? E aí a partir desse momento ele também vai estar apontando aqui para o .NET 8, além do 9. Então seu projeto vai trabalhar multi-framework. Vamos ver se vai compilar. Olha lá que ele já colocou a anotação que ele vai compilar em .NET 8. E aí aqui ele vai fazer ali a compilação. Beleza. E aí, se eu quiser compilar em .NET 9, é só mudar aqui e
forçar aqui para ele rodar em .NET 9, então ele vai compilar o projeto nas duas versões. Então, se a gente abrir aqui a pasta bin, a gente vai ter a .NET 8 e a .NET 9 aqui com as versões compiladas. Beleza, o próximo comando, .NET Run. Então, se eu der um .NET Run, eu tenho que passar, deixa eu pegar aqui o H, então, para rodar a aplicação, eu tenho que passar ali alguns argumentos da aplicação, né? Então, eu tenho que passar ali o caminho dela, quais os parâmetros que eu quero executar. Então, eu posso passar a configuração, se eu quero rodar em debug, que o padrão aqui é debug, mas eu posso também fazer um run em release, o framework que eu quero rodar, qual é o projeto que eu quero rodar, né? Então, e se eu não quero executar um build, né? Eu quero só rodar rápido, se eu não tiver feito nenhuma alteração, e só quiser rodar o projeto, eu posso rodar o build. Bom, então vamos fazer aqui, só antes vir aqui, vou colocar aqui um snippet de código, porque como a gente está com um projeto em .NET 8 e .NET 9, eu só vou colocar aqui, também, né, em .NET 9, vou colocar aqui um flag primeiro eu vou colocar aqui esse flag do debug. Então, quando eu for rodar em debug, eu quero que apareça esse console falando que eu estou rodando em debug, e quando eu estou rodando em release, eu quero que apareça aqui em release. Então, agora aqui eu vou dar um .NET Run, eu vou falar qual que é o projeto que eu quero rodar. Então, o projeto que está aqui, eu quero rodar ele em release. Vamos rodar em release primeiro, e eu quero falar com o framework que eu quero executar no 9 mesmo. Então, vamos lá. Então ele vai executar aqui, vai falar que ele está fazendo o build do projeto e executou. Eu não salvei o arquivo, aqui ó, tá com a bolinha, né? Por isso que não apareceu. Então vamos executar aqui de novo. Agora deveria aparecer o release. Vamos ver. Beleza, lá, executou em release. E aí agora eu não quero compilar o projeto. Vou falar para não buildar, vamos ver se ele vai mais rápido. Ó, rodou em release, agora eu vou mudar aqui para debug. Que é o padrão, né? No caso, eu vou até tirar, porque o padrão é debug. Vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada, porque eu tenho que buildar o projeto. Sim, agora sim rodou certinho. Porque ele faz uma limpeza no código, né? Como eu compilei em release, ele provavelmente não levou essa estrutura aqui para o binário final. Bom, beleza. Então, o próximo comando aqui que nós aprendemos a rodar, vamos ver agora o próximo comando, é o comando para adicionar pacotes ou referências de projeto. Então, eu vou fazer um .NET, .NET Add, próximo comando, vamos ver aqui quais as opções. Então, eu posso adicionar um pacote, um NuGet Package, né, um pacote NuGet, ou uma referência a um outro projeto. Então, se eu fizer aqui um L, eu tenho que especificar qual é o meu projeto. Então, no meu projeto .NET, vou fazer um package aqui. Então, eu quero adicionar um package. Eu também consigo ver aqui quais opções para o package eu consigo passar, né? Então, eu posso passar ali qual a versão do pacote que eu quero colocar, se eu quero restaurar esse pacote após a instalação e qual o framework ali que eu quero apontar. Então, tem essas opções. Então, aqui no exemplo, vamos falar que eu quero instalar o Mediator. Vamos lá, então vou adicionar no meu projeto console Mediator. Beleza, vamos lá. Vai baixar aqui. Então aqui eu posso ver aqui das minhas dependências no .NET 9, no meu pacote 12.4.1 e aqui também na dependência do .NET 8 12.4.1. Como eu não especifiquei qual framework, né, qual que é que eu quero instalar, instalou para os dois, desde que seja compatível, é claro, e aqui está a referência. Mas suponha que você queira instalar uma versão específica, basta só especificar o version, aí eu vou por aqui 12.4.0, por exemplo, só para baixar uma versão. Bom, beleza, aqui ó, ele já atualizou, e aí se eu abrir de novo aqui, a versão está atualizada. Bom, beleza. Agora vamos
Agora vamos instalar vamos criar um novo projeto, agora que eu já vou pegar o que eu tenho pronto. Então eu vou criar agora um Class Library. Então, .NET New Class Lib, o nome dele vai ser .NET Video Class Lib e ele vai ser criado na pasta src com o nome do projeto. Tá abrindo aqui esse de pasta, olha, ele foi criado aqui. É um projeto Class Library. Tá, e agora o próximo passo que eu vou fazer, eu quero que ele seja anexado aqui, seja gerenciado aqui pela minha solução. Então eu vou adicionar o .NET Solution Add Search .NET, então aqui vai ser o FlashLib. Beleza? Agora que ele apareceu, então ele já está sendo também aqui adicionado, então está sendo gerenciado aqui pela minha solution. Então se eu fizer um .NET Build, então ele vai fazer a compilação dos dois projetos. Porque eu estou na pauta raiz, a pauta raiz tem a solution, agora ele está fazendo a da lib ele fez, agora ele vai compilar as duas versões do console. Bom, beleza. E agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou adicionar agora a referência, né? Então eu vou dar um .NET Add, eu vou adicionar no meu projeto do console a referência, né? A referência para o meu outro projeto, que é o da Class Library. E aí, o que aconteceu? Deu erro. Ui, putz, deu erro. Por que deu erro? Porque meu projeto da Class Library só está apontando para a versão 9 do .NET. E meu console, ele aponta para as duas versões, tanto a 8 quanto a 9. Então, eu preciso forçar ali a, a, a referência. Então, limpar aqui o console. Bom, então agora aqui eu vou passar qual a versão que eu quero fazer a referência. Então aqui eu coloquei a versão 9 do framework. Então, como minha lib está na versão 9, então abrindo aqui o projeto. Deixa eu ver, ele adicionou. Não, eu dei um remove, né? Eu dei o comando errado. Copiei o comando errado. Aqui é um add, então vai adicionar. Beleza. Então aqui no projeto adicionou, e aí ele colocou uma condition, né? Falando que quando o framework de destino, né, de alvo for o .NET 9, ele vai usar essa referência. E aí, se a gente abrir aqui, tem aqui o projeto na versão 9, mas não na versão 8. Opa, bom, beleza, legal. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui um código bem simples aqui nessa class 1 aqui que foi criada. Eu vou criar esse código, vou formatar ele. Então, basicamente, a classe, agora eu mudei o arquivo, deixa eu mudar o nome do arquivo, né, para writer. Então, aqui vai ter um método estático que é write, que vai escrever o texto, e aqui vai ser um console writeLine colocando o nome do assembly aqui que está rodando mais meu texto. Bom, só isso. E aí no meu projeto eu vou colocar mais um marcador lá, mais uma condicional, para falar o seguinte. Quando eu estiver rodando .NET 9, eu quero que você, como a referência vai existir, eu quero que você chame esse método da minha classe, do meu class library, a classe writer, o método write, escrevendo o meu texto. Então vamos ver se isso vai funcionar. .NET, deixa eu salvar. .NET run project. Então eu vou colocar aqui meu console. Vou falar aqui ele para rodar no .NET 9. Vamos ver. Opa, escrevi errado. Escrevi errado. Se fizer certo, dá certo, né? Então, como está em debug, apareceu aqui o debug, e como está na versão 9 está habilitado, ele exibiu lá a chamada da minha class library. E aí, se eu falar para ele, não, agora é 8. Então, vamos lá. Então, agora ele não deveria passar por esse código. Olha lá, não apareceu. Muito bom. Beleza, então vamos adiante. Então, se eu fizer um .NET list e vai... Opa!
.NET List ele vai exibir todos os pacotes, as referências daquele projeto. Então, se eu fizer um .NET List e passar aqui meu projeto, o console, passar aqui que eu quero o package, então ele vai exibir aqui todos os packages que eu tenho. Então, para .NET 8, Mediator nessa versão, .NET 9 Mediator também nessa versão. E se eu quiser saber quais, se tem alguma referência, o reference, ele vai me dizer aqui, vai me listar aqui todas as referências. Então, da mesma forma que aparece aqui na solution, as dependências, eu consigo também via linha de comando. Bom, eventualmente, você deu um explorer sem querer, se eu quiser remover alguma, por exemplo, eu quero remover o mediator do meu console, então vou dar remove package, mediator, então vamos ver se ele removeu aqui, cadê? Removeu, né, porque não está mais aparecendo aqui, mas se eu abrir aqui, não vai ter mais o mediator no meu projeto. Beleza, então é isso. Agora outro comando também importante é o restore, né, .NET restore, então aqui a gente também tem ali uma série de informações que a gente pode passar, mas por hora eu só vou fazer o básico aqui, que é o restore, você passa o caminho do projeto. Então aqui ele vai restaurar todas as dependências, né? Ele vai baixar a última versão ali de cada dependência que se tem no projeto, de acordo com as fontes dos repositórios ali dos pacotes, enfim. Então esse é o restore. Bom, beleza, agora eu já consigo criar uma solution, já sei adicionar meus projetos, já sei compilar meus projetos, já sei colocar dependências, agora está na hora de pôr em produção ou colocar em algum ambiente. Então o próximo comando é o .NET Publish. Então se a gente fizer aqui da mesma forma, a gente tem também uma série de informações, e as mais interessantes aqui que eu vou mencionar daquela mesma forma, o no build, o no restore, né? Cadê o no restore, o no build? A gente tem também a questão do sistema operacional, temos também a questão de ele ser self-contained ou no self-contained. Bom, beleza. Então, deixa eu voltar aqui, né? Então, para que serve o no build ou no restore? Então, geralmente a gente usa essas opções aqui quando a gente está no pipeline, por exemplo, onde a gente faz multi-steps dentro do pipeline. Então, a primeira step está no .NET Restore, depois a segunda step no .NET Build, e por último, quando está tudo ok lá, faz no .NET Publish, por exemplo. Então, não faz sentido rebuildar e fazer restauração das minhas dependências. Não? Então, simplesmente eu faço o Publish, ignorando o build, ignorando ali o restore. Então, esse seria um cenário. Quando eu faço um self-contained, então, quando eu faço um self-contained é quando eu quero publicar em uma máquina onde não vai ter o .NET instalado. Então, aqui como ele fala, ó, é para publicar numa máquina onde não tenha o .NET instalado. Então, você vai levar junto vou chamar de DLL, né? Mas todos os artefatos ali, né? Que DLL é só para o Windows, né? Então, vai levar todos os artefatos ali, todos os binários ali necessários para rodar a aplicação junto com o .NET. Então, vai ser um publish, um conjunto de artefatos muito mais pesados. E o no self-contained, você só vai levar aquilo que sua aplicação precisa, sendo que na máquina, né, você vai ter que ter o .NET compatível com essa versão instalado para você rodar. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vou copiar aqui um comando mais rápido. Então aqui vou dar um .NET Publish no meu projeto de console, e primeiro vou falar que ele não é um self-contained. Vou publicar numa máquina Linux, né? Então aqui minha máquina aqui é Linux, então vou compilar especificamente para minha máquina. .NET 9 vou publicar em release, também importante. E vou criar uma pasta, o resultado desse publish tem que ir para a pasta publish. Vamos ver ali o que ele vai fazer. Então ele está rodando. Bom, beleza, ele criou aqui minha pasta publish. Então vamos olhar essa pasta aqui. Então aqui ó, só tem a DLL e o PDB aqui no meu projeto. Tem algumas no meu class library. Tem algumas questões aqui de configuração, enfim.
coisa pequenininha, né? Então vamos deletar aqui essa pasta. E agora eu vou mostrar a diferença do quando é self-contained, né? Então vamos lá, então agora ele vai demorar um pouquinho. Ele vai levar muito mais, vai ter que juntar muito mais coisas. Bom, beleza? Aqui na pauta bullet, agora ó, tem um monte de coisa agora. Então, além dos artefatos necessários para rodar a minha aplicação, bem como a minha dependência do Class Library, enfim, tem um monte de systems da vida, tudo relacionado ao .NET para fazer ali a aplicação rodar. Tem coisa para caramba aqui. É ó, bastante DLL aqui. Bom, beleza. Vou deletar essa pasta. Bom, além dos comandos, esses comandos que eu acho essenciais, tem também um outro comando muito importante que é o .NET Test. Então, se você criar um projeto de teste ali dentro da sua solução, ou enfim, se tiver um projeto de teste, então você consegue passar uma série de parâmetros aqui, ambiente, enfim, configurações, até filtros ali de qual teste você quer rodar, enfim, você consegue passar e executar. Então, como eu não tenho nenhum teste aqui na minha solução, então ele vai buscar ali, não vai encontrar e vai falar que está tudo ok aqui, mas na verdade não vai nem falar nada, né? Você vai compilar e não vai executar nenhum teste. Um outro comando legal é o .NET Watch, onde você passa, também tem uma série de opções aqui, né? Então você pode passar essa parte do hot load, se você quer que ele não faça, enfim. Mas vamos ver aqui, então eu vou rodar, posso aqui meu projeto. A vantagem do .NET Watch é que ele vai compilar e vai manter ali o listener apontando para os seus arquivos ali da solução. Ah, tá, aqui eu tenho que passar o framework que eu vou rodar. Vamos lá. Ele vai criar ali, vai anexar ali, né, atachar, né, um listener. E o que é legal é que a minha aplicação ela está rodando e aí se eu eventualmente vier aqui e fizer uma alteração, hello YouTube, e salvar, ele automaticamente ele vai identificar, né, no Firewatch ele vai identificar, vai recompilar a aplicação e vai deixar ela rodando e agora que ela exibiu uma nova versão. Então é interessante, isso daqui agiliza muito, né? Então, beleza. Um outro comando aqui também interessante é o .NET Tool. Então, você pode fazer a instalação de uma ferramenta, a desinstalação, a atualização, a listagem e uma busca, né? Então, eventualmente, você vai trabalhar com Entity Framework e você quer fazer as migrations, enfim. Então, você pode vir aqui, dar um .NET Tool Search, aí você põe EF, opa, se eu escrever certo, Search, aí você pesquisa por EF, por exemplo, e aí ele vai listar todas as ferramentas, né, criadas que tem ali uma correlação com o nome, então eu quero essa daqui, ó, .NET EF. Então, se eu fizer um .NET F aqui na minha máquina, ele não vai existir, mas depois que eu vier aqui e fizer um .NET to install EF, então aí eu vou usar o traço G, que é para instalar globalmente, senão eu tenho que especificar ali para ele instalar localmente aqui, criando um manifesto, e só na minha aplicação vai existir. Mas aqui eu vou deixar global, que aí qualquer outra aplicação que eu quiser usar, eu vou ter essa ferramenta. Então aqui se eu der agora um .NET F, como ele tem que criar um novo terminal, né, para ele atualizar. Deixa eu ver que eu fiz de errado aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ele não pegou aqui, preciso arrumar minha variável de ambiente aqui. Tá bom, deixa eu copiar esse. Vou copiar aqui esse export do path do tools. Então agora se eu fizer um .NET F, vamos ver se agora ele vai. Agora ele encontrou, então ele não estava achando o caminho para minhas ferramentas aqui. Então agora ele achou, e aí agora eu posso fazer uma migration, rodar ali um apply no database. Então aqui se eu fizer também, se eu continuar com o .NET Tool List, não vai aparecer nada, porque não tem nada no contexto do meu projeto, mas se eu fizer traço G, ele mostra aqui que
que está instalado globalmente. E aí, se eu quiser remover, é um install. Aí eu preciso pegar aqui esse nomezinho e colar aqui. Ah, tá. Não está no meu projeto, então está global, então tem que pedir para deletar globalmente. E aí, agora se eu fizer uma lista, não vai mais existir. E aí, um .NET. Vamos ver se deletou mesmo. Agora deletou de verdade. Beleza, então um outro comando legal, para já encerrando, .NET Workload. Então, .NET Workload, então aqui são extensões ali que você pode instalar no .NET. Então, por exemplo, se eu quiser, aqui na minha máquina não tenho nenhuma, mas se eu quiser usar o search aqui, quiser programar em MAUI para fazer aplicativos multiplataforma, ou para Windows, ou para Android, Mac, enfim, eu consigo instalar aqui esse workload extra. Até a versão 8 do .NET, o Aspire também era um workload extra também, então você tinha que instalar dessa forma. Bom, beleza. Vamos lá. Agora o último comando aqui é o .NET. Imagina que você quer buscar um NuGet Package, só que você não sabe exatamente o nome dele, por exemplo. Então, como que as IDEs fazem, né? Então, tem um comando chamado .NET Package. Então, aqui no .NET Package você pode fazer um search, né? Então, você vai dar um search, aí eu vou pesquisar search, aí eu vou pesquisar por Mediator, por exemplo. Então, ele vai me listar todos os NuGet, todos os pacotes que estão lá nesse caso aqui é no NuGet.org padrão, né? Então, todo mundo que tem o Mediator R no nome, né? Então, ele tem essa possibilidade, mas se você já sabe de fato qual que você quer, você pode especificar o parâmetro exact match e vai buscar ele vai buscar exatamente a versão. Deixa eu pegar e copiar aqui. Vai buscar exatamente o número de packs que você pediu e vai trazer as versões que estão disponíveis. Deixa eu ver o que eu estou colocando aqui de errado. São dois traços. Beleza, e aqui, ó, ele me exibe de ordem ascendente, né? As versões aqui do Mediator. Bom, o vídeo ficou até bem longo, mais do que eu queria, mas enfim, eu passei aqui a maioria dos comandos que eu considero importantes e interessantes. Todo desenvolvedor .NET, pelo menos ter ali uma noção sobre. Vou deixar também no primeiro comentário do vídeo ali algumas referências sobre o .NET CLI. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma sugestão sobre novos conteúdos, pode deixar aqui nos comentários. E te vejo no próximo vídeo. Obrigado.